Fala pessoal, e aí? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos, né pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a língua portuguesa é cobrada pela banca Idecam. Você que vai encarar esse concurso que vai bombar, né? Que é o concurso aí para GM de João Pessoa, né? Pode ter certeza, vai ser um concurso muito top. E aí você já sabe, né, pessoal? Aqui na Implacável a gente tem o maior preparatório do Brasil para as guardas municipais. É o que mais aprova, né? Recentemente aí tivemos aí uma revisão de véspera, né, presencialmente lá em Guaratuba, né? Infelizmente a banca fez besteira, né? Mas graças a Deus nossos alunos conseguiram ótimas notas. Eu espero que o concurso não seja anulado, porque é o nosso trabalho todo aí, né? De ter ido viajar tantos quilômetros. Eu que sou do Rio, fui lá para Guaratuba. Espero que realmente esse concurso, né, seja mantido, enfim, porque os nossos alunos se deram bem na prova, né? Queridos, então vamos lá entender. Muito prazer, né? Eu sou o professor Leonardo Martins, deixa eu ficar pequenininho aqui, professor de língua portuguesa aqui da Implacável Concurso, o maior curso preparatório para guardas municipais do Brasil, e hoje me deram a missão de falar um pouquinho sobre a Idecam, como que a Idecam cobra, né, as questões de língua portuguesa na sua prova, que é a banca escolhida para fazer, né, a nossa provinha aí de João Pessoa, uma cidade que tomara que esse concurso bombe, tomara mesmo que esse concurso bombe, e que o pessoal da Implacável anime a fazer uma revisão de véspera lá no local, porque eu tava para conhecer, gosto muito de passear, adoro viajar, e eu tava para conhecer aí João Pessoa, né, quando eu descobri que a minha namorada na época tava grávida, né? E aí tive um neném, hoje o neném já tá com 2 anos e ainda não conheço o João Pessoa. Então tomara que a galera aí da Implacável se anime a fazer uma revisão de véspera aí na cidade, que seria um prazer enorme, que eu sou doido para conhecer, não conheço o João Pessoa, mas eu quero conhecer aí muito, né? Eu tava com a viagem já quase que marcada, né? Seria o próximo ponto. Na verdade a gente ia, né, primeiro a gente ia conhecer Porto Seguro, né? E aí depois, 6 meses depois, nós iríamos para João Pessoa. Tava tudo planejado, né? Nada comprado, né? Mas tudo planejado, e a gente ia, né? E não deu, né? Chegou o menininho aí, o menininho já tá com 2 anos, vai fazer 3, se Deus quiser, aí já em setembro. Queridos, vamos que vamos, né? Pessoal, é o seguinte... Vem para a primeira questão aqui, uma questão de conjunção, tá, pessoal? Que sempre cai nas provas, né, Sempre tem, né? Uma questão... Da prova da Idecam sempre tem uma questãozinha aí de conjunções, né? Olha só, como a água potável era difícil de armazenar, sem ser logo contaminada, consumia-se cerveja e vinho, pois o álcool impedia o crescimento de bactérias. Muito importante, né, pessoal? Faz muito bem consumir cerveja e vinho, né? Pessoal, como água potável era difícil de armazenar sem ser logo contaminada, a pessoa tomava cerveja e vinho. Muito boa ideia, né? Inclusive, hoje é sexta-feira, né? Pelo menos eu tô gravando isso aqui numa sexta-feira, né? E é dia, meu irmão. Pessoal, a primeira coisa, né, queridos? Olha só. O como... Iniciando uma oração assim, dessa forma, normalmente, o como quando inicia uma oração, normalmente dá uma ideia de causa. Normalmente o como quando inicia uma oração, normalmente ele dá uma ideia de causa, beleza? Como água potável era difícil de armazenar sem logo ser contaminada, consumia-se cerveja e vinho. Veja que as pessoas consumiam cerveja e vinho porque a água era difícil de ser armazenada sem ser contaminada, certo? Então, como a água potável era difícil de se armazenar, né, de ser armazenada, né, de se armazenar, sem ser logo contaminada,
consumia-se cerveja e vinho. Olha aquele como ali, como ele dá essa ideia de causa, né? Consumia-se cerveja e vinho, né? Porque a água era muito difícil de ser armazenada ali. Então a letra D tem tudo para ser o gabarito. Léo, o que é uma concessão? Uma concessão, pessoal, é aquela que vai te dar ideias opostas. Por exemplo, embora tenha estudado bem, não estava confiante. Embora tenha estudado bem, não estava confiante. Pessoal, se uma pessoa estudou bem, o normal é que essa pessoa esteja confiante. E aí você vai ter o embora ali, que dá essa ideia, né, de concessão, que dá essa ideia de oposição. Olha como é o oposto. Embora tenha estudado bem, não estava confiante. Não estava confiante é o oposto de você ter estudado bem. Cara, se você estudou bem, se você estudou certinho, o normal é que você realmente esteja bastante confiante. Se você não está confiante é porque isso é uma oposição. Então estudou, fez tudo o que tinha que ser feito, meu irmão. Vai com Deus, vai dar certo, entendeu? Tem que estar lá confiante. Comparação. O como pode até ser comparativo, né? Eu poderia falar assim para você. A notícia se espalhou como pólvora. A notícia se espalhou como pólvora. Olha só como aqui eu estou comparando a rapidez como uma notícia se espalha com a rapidez como a pólvora vai se espalhando ali, pegando fogo e explodindo tudo. Então veja que ali você tem o quê? Tem uma comparação. Português é tão importante quanto legislação para o concurso de vocês. Português é tão importante como. É importante como. E aí você vai ter esse como uma comparação, comparando dois termos. O como também pode dar ideia de conformidade, né? Eu poderia falar que nós estudamos como o professor havia. Nós estudamos como o professor havia orientado. Nós estudamos conforme o professor havia orientado. Nós estudamos como o professor havia orientado, conforme o professor havia orientado. Tranquilo, sem nenhum mistério, molezinha. Então o gabarito não pode ser A, que não tem ideia oposta, não tem ideia de comparação, também não tem ideia de conformidade. Tem ideia sim de causa. Agora, Léo, o como iniciando a oração normalmente dá ideia de causa, mas é sempre? Não, né, pessoal? Normalmente não é sempre. Ele pode dar ideia de conformidade se estiver iniciando a oração? Pode. Olha só essa frase aqui, ó. Como poucos compareceram, a reunião foi remarcada. E aqui, como todos já sabem, a reunião foi remarcada. Aí você tem o como aqui e aqui também, né? Como poucos compareceram, a reunião foi remarcada. Pessoal, a reunião foi remarcada porque
poucos compareceram. Já que poucos compareceram. Olha como esse como é igual ao já que. Já que poucos compareceram, veja que a reunião foi remarcada porque poucas pessoas compareceram. Por um motivo, por uma razão, por uma circunstância, por uma causa. Por que poucas pessoas compareceram? Esse como aqui é causal. Agora, como todos já sabem, a reunião foi remarcada. Agora você não pode interpretar como causa. A reunião foi remarcada porque todos já sabem. Não faz o sentido, né? Na verdade, a reunião foi remarcada conforme todos já sabem. Esse como aqui é conformativo. Então, conjunção causal e conjunção conformativa. Tem diferença? Claro! Então, quando a gente fala iniciando a oração, o como normalmente é causa. Beleza. Mas normalmente não é sempre. Normalmente é normalmente. Sempre é outra história. Beleza? Então, normalmente dá a ideia de causa. Mas normalmente não é sempre. Tá, pessoal? Então, você vai ter ali gabarito, letra D. Com certeza não teve pegadinha. Certo? Questão número 2. Olha só que questão interessante, queridos. Nessa questão aqui, número 2, dava para a gente fazer uma aula só com essa questão número 2. Dá para fazer 1 hora de aula só com a questão número 2. Que isso, professor? Sério? Sério, dá para fazer 1 hora de aula só com a questão número 2. Ah, Léo, por quê? Veja bem aqui, ó. Assinale, vou tentar resumir o máximo possível, tá? Assinale a alternativa em que se tenha feito a transposição correta do período acima para a forma voz. Plante e contribua. E aí aqui você vai ter plante e contribua. Qual é o problema desta questão aqui? Antes de mais nada, vou até duplicar esse slide aqui porque não vai dar para fazer só aqui. Eu vou precisar de um slide em branco aqui. Odeio quando o Word aparece com essa merda. Ó, hoje não, PowerPoint, né? Olha, plante e contribua. Primeiro passo aqui, pessoal, é uma ordem, né? É um pedido. Eu tô dando uma ordem para você plantar e para você contribuir. Então aqui você tem o imperativo. E é o imperativo afirmativo. Pessoal, aqui vai ter coisa complicada. Porque é o seguinte, queridos, preste atenção. O imperativo afirmativo, né? Tanto aqui o imperativo afirmativo, quanto o imperativo negativo, eles vão derivar do presente do subjuntivo. Então, olha só, vamos pegar aqui o imperativo afirmativo. Eu, tu, você, nós, vós, vocês. Não eu, não tu, não você, não nós, não vós, não vocês. Primeira coisa, imperativo é uma ordem. E você não vai nunca dar ordem para você mesmo. Concorda comigo? Você não dá ordem para você mesmo. Se você não dá ordem para você mesmo,
Então, meu irmão, não existe primeira pessoa no imperativo, nem afirmativo, nem negativo. Não existe primeira pessoa nem no imperativo afirmativo, nem no imperativo negativo. O presente do subjuntivo, qual foi o verbo que ele pediu ali? Plantar, né? Primeiro verbo plantar. Vamos lá, vamos conjugar o verbo no presente do subjuntivo. É que eu plante, que tu plantes, que ele plante, que nós plantemos, que vós planteis, que eles plantem. Lembrando que o ele, tá, pessoal? Ele e eles é igual você, vocês, é a mesma coisa, tá? Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. E aí, pessoal, é o seguinte. Todo o imperativo deriva do presente do subjuntivo, exceto o tu e o vós no imperativo afirmativo. Tu e vós nós vamos pular. Ó, você plante. Você. Plantemos nós. Plantem vocês. Que eu plante que... Aí aqui copiou, colou. Não plantes. Plante. Plantemos. Planteis. E plantem. Só que ali é o seguinte, todo o imperativo deriva do presente do subjuntivo. Conjugou o presente do subjuntivo, copiou, colou. Beleza. Mas o tu e o vós é diferente. E é exatamente o que ele está pedindo. Ele está pedindo vós. E aí é o imperativo afirmativo. Ué? E porra é essa que apagou o que eu escrevi aqui, cara? Eu mereço, hein? Ó o bug. Puta que pariu, eu mereço uma porra dessa. Vai lá, vamos, otário. Escrever de novo porque o computador tá com fogo no cu. Porra. Puta que pariu, eu mereço. Plantes. Plante você, plantemos. Planteis, vó. Ó o otário, tem que escrever tudo de novo porque o computador deu fogo no... Porra. Plante. Plantemos. Porra. O vós é diferente. Então, grifa aqui. E plantem. E aí, pessoal, é o seguinte. O imperativo deriva do presente do subjuntivo. Exceto tu e o vós no imperativo afirmativo, que é exatamente o que ele está pedindo, né? Por quê? Aqueles dois ali, só do imperativo afirmativo, tá? Ele vai derivar do presente do indicativo. Então vai ficar: eu planto, tu plantas, ele planta. Nós plantamos, vós plantais e eles plantam. Só que ele vai derivar do presente do indicativo sem a letra S no final. Eu planto, tu plantas. Tira a letra S, como é que fica? Planta, tu. Nós plantamos, vós plantais. Tira a letra S, como é que fica? Plantar e vós. Pronto. E aí, queridos, ficaria no vós
plantai. Gabarito, letra B. Mesma coisa o contribuir, né? Eu contribuo, tu contribueis. Ele contribui, nós contribuímos, vós contribuís. Tira o S, contribuir, vós. É estranho, né? O imperativo, queridos, primeira coisa que você precisa entender. Não existe nenhuma questão de imperativo que seja fácil. Vou sair da frente aqui, que eu tô com um pouquinho na frente aqui. Não existe nenhuma questão de imperativo que seja uma questão fácil. Não existe. Toda questão de imperativo, isso cai na IDECAN. Toda questão de imperativo vai precisar que você se lembre dessa tabelinha aqui. Então, queridos, entenda uma coisa, grava isso, printa essa tela, faz o que for possível, mas aprenda essa merda, tá? Preste atenção. O imperativo todo, afirmativo e negativo, deriva do presente do subjuntivo, que eu, que tu, que nós, que vós, que ele, vai embora. Beleza? Exceto o tu e o vós, que é a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. O tu e o vós do imperativo afirmativo vão derivar do presente do indicativo sem o S. Eu não sei se você é católico ou já frequentou uma igreja católica, já foi alguma missa alguma vez na vida, no final o padre fala, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Por que ele fala ide em paz? Porque se você conjugar o verbo ir, eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides. Tira o S, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beleza? Então o padre fala de forma certinha ali. Tá legal? Então, queridos, cuidado com o imperativo afirmativo, principalmente quando cai ali em segunda pessoa. Na verdade, vai cair sempre em segunda pessoa, né? Porque se for terceira pessoa, plante, contribua e tá tudo certo. Agora, em segunda pessoa, aí é complicado. Você tem que conjugar no presente do indicativo e tirar a letra S no final. Eu planto, tu plantas, ele planta, nós plantamos, vós plantais. Aqui, ó. Vós plantais. Tira o S no final, plantai, vós. Gabarito, letra B. E aí, vós contribuís. Tira o S no final, vós contribuí, vós, né? Que aí vai ser o sujeito. Beleza? Vós vai ser o sujeito ali. Tudo bem? Tranquilo? Ah, Léo, é difícil? Claro, tentei resumir aqui o máximo possível. Mas, pessoal, só lá na nossa plataforma nós temos 2 aulas só de verbo e só da teoria, tá? Fora ali as resoluções das questões, tá? 3. Opa! 3 aqui, pessoal, até esqueci de configurar aqui bonitinho. 3 aqui. Nós temos aqui um vocábulozinho que, quando cai em prova, muita gente dá mole, né? Mas você não vai dar mole não. Preste atenção, pessoal, olha só. Na verdade, quando esse tipo de fotossíntese surgiu na Terra, há cerca de 2 bilhões de anos, os organismos que a utilizavam foram tão bem sucedidos e blá blá blá. Aí ele fala que assinale a alternativa com a grafia correta do contrário da palavra sublinhada no período acima. Qual é a palavra mal sucedido? Pessoal, toda vez que você tiver esse mal aqui, funcionando como uma espécie de prefixo, você só vai colocar com hífen se a próxima palavra começar com H, com L ou com vogal. Se você tem a palavra seguinte começado com H, mal-humorado, com L, mal lavado, ou com H, mal alimentado, aí você vai colocar com hífen. O
Queridos, se você tem mal seguido de uma palavra que começa com a letra H, L ou vogal, aí você vai ter o que a gente chama de hífen. Vai ter que estar com o hífen separadinho. Agora, se você não tem uma palavra que começa com H, com L ou com vogal, cara, você vai simplesmente juntar tudo. E mal sucedido é exatamente daquela forma ali. Tudo bem? Olha só que maneiro, né, cara? Então, mal sucedido vai ser exatamente ali daquela forma, beleza? Então, se você tem mal seguido de H, L ou vogal, aí, meu irmão, não tem mistério, beleza? Vai ser aquilo ali, tá? Com hífen. Agora, se não tiver com H, L ou vogal, você vai juntar tudo. Tudo bem? Gabarito letra A. Ai, Jesus, preguiça. Queridos, número 4, que diz o seguinte. Plantas têm uma intrincada relação com a história da humanidade. No livro Plantas e Civilização, o biólogo Luiz Moures, deve ser assim que ele é, Cabral, professor da Universidade Federal Fluminense, relata como elas participaram de alguns eventos históricos. A descoberta do rio Amazonas pelos europeus, pois os povos nativos o conheciam havia tempos, e vai embora, né? Queridos, é o seguinte, essa questão é muito interessante porque é o seguinte, no período acima, há 4 termos sublinhados e enumerados, e assinale a alternativa em que esteja indicado um termo com função sintática que é distinta, que é diferente das outras. Opa, qual que é diferente? Queridos, primeira coisa, olha só que interessante. Você vai ter aqui o substantivo livro, seguido de um substantivo próprio, que é o nome próprio, que é o nome do livro, Planta e Civilização. Você vai ter aqui um substantivo biólogo, seguido de um substantivo próprio, que é o Luiz Moures Cabral, né? Não sei assim, Moures, não sei como é que ele é, não. Aqui você vai ter o substantivo professor, seguido de um substantivo próprio. E aqui você vai ter mais uma vez o substantivo rio, seguido de um nome próprio. Queridos, vamos lá entender. Toda vez que você tiver um substantivo comum, seguido de um substantivo próprio, certo? Esse com letra maiúscula, né? Você vai ter 2 situações. Ou esse substantivo próprio vai funcionar como aposto, e esse aposto é um aposto com o qual você não está habituado a ele. Um substantivo ao qual você não está habituado ainda. Um aposto ao qual você ainda não está habituado, que é o aposto especificativo. E aí você vai ficar indo na dúvida entre aposto especificativo ou adjunto adnominal. Exemplo aqui. Exemplo aqui. Veja bem. Se eu falasse para você o presidente Lula viajou. A esposa do Lula viajou. Queridos, aí eu vou perguntar para você a função sintática de Lula. Aqui e aqui. Qual é a função sintática do termo Lula ali?
Queridos, é o seguinte, você tem um substantivo seguido de um nome próprio. Presidente, você tem um substantivo seguido de nome próprio. Quando for assim, é muito normal que você tenha um aposto especificativo. Pessoal, o aposto especificativo normalmente é o nome próprio do termo que o antecede. Por exemplo, quando você diz o presidente Lula, quando você fala Lula, você automaticamente já se lembra de presidente, pois é o nome do presidente. Beleza? Então aqui o presidente Lula é o nome do presidente. Beleza? Presidente Lula. Lula é o nome do presidente. Beleza? E aí você vai ter aqui esse Lula sendo um aposto especificativo. Porque você já está dando nome ao presidente. É o nome dele. Você já sabe, quando eu falo Lula, você já sabe que ele é presidente. Agora, quando eu falo Lula, você se lembra de esposa? Não. Por quê? Não é o nome da esposa. Então, aqui você vai ter um adjunto, botar aqui, ó, AA. Isso é um adjunto adnominal. Não tem nada de aposto. Então, você viu um substantivo próprio ali. Se você já se lembrar do substantivo que o antecede, é porque ele é um aposto especificativo. Se não vier essa lembrança à sua mente, é porque ele é um adjunto adnominal. Quando eu falo no livro Plantas e Civilização, pessoal, Plantas e Civilização é o nome desse livro. Então eu estou especificando como se fosse o nome do Lula. Então, se você tivesse lido o livro, você já saberia que Plantas e Civilização é um livro. Então aqui você tem sim um aposto especificativo. O biólogo Luiz Moras Cabral. Quando você, claro, se você conhecesse esse cara, né? Quando você fala Luiz Moras Cabral, você já tem ali a sabedoria que ele é um biólogo. Você já se lembra de biólogo. Isso significa que ele é um aposto. Olha que maneiro. Então ali é o aposto especificativo. Quando você fala Plantas e Civilização, você sabe que eu estou falando de um livro. Quando você fala Luiz Moras Cabral, você sabe que ele é o biólogo. Professor da Universidade Federal Fluminense. Agora, quando você fala Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal é o professor? Não. Então, significa que aqui você tem um adjunto adnominal. Então, o 3 é o nosso gabarito. Porque todos vão ser aposto. Quando você fala Rio Amazonas, Amazonas é o nome do rio. Então, isso é um aposto especificativo. Então, essa é a diferença. Uma coisa seria eu falar o professor Elias, certo? Outra coisa seria eu dizer o pai do Elias. Beleza? Então, pessoal, você vai ter ali essa situação. Beleza? Então, cuidado, muita calma nessa hora. Quando você fala Plantas e Civilização, é o nome do livro. Quando você fala Luiz Moras Cabral, é o nome do biólogo. Quando você fala Amazonas, é o nome do rio. Então, ele está especificando qual é o livro, especificando quem é o biólogo, especificando qual é o rio. Agora, quando você fala ali Universidade Federal, você não se lembra de professor, né? Gabarito, com certeza, é a letra C, beleza? Show de bola? Tranquilo? Não tem mistério, né? Fácil, fácil, sem nenhum caô ali. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mole? Fácil? Pô, não tem mistério, né? Bem tranquilo. Questão 5. Apesar de ter completado o percurso outras vezes, aquele dia foi diferente. O animal deixou tudo melhor. Bom, pessoal, aquele dia foi diferente. Ele quer o segmento sublinhado no período acima. Em relação ao que se localiza anteriormente aos 2 pontos, apresenta um sentido... Ah, pessoal, essa aqui é mais tranquila, né? Quase uma questão de interpretação purinha. Queridos,
Aqui você tem diferente, o animal deixou tudo melhor. Eu estou explicando por que aquele dia foi tudo diferente, né? Isso aqui, pessoal, é um termo que é explicativo, né? Apesar de ter completado o percurso outras vezes, aquele dia foi diferente. Agora eu vou explicar por que aquele dia foi diferente. Eu não estou enumerando nada, especificando também não. Exemplificar, pessoal, é simplesmente você dar exemplos, beleza? Especificar é você dar mais... Exemplificar, desculpa, é você dar mais exemplos. E a gente não está dando exemplo ali, né, pessoal? Então, não tem mistério, né? Então, letra D. É explicativo. A número 6, ela é interessante, né, pessoal? Porque é o seguinte, né? A maioria de nós já teve essa experiência. Fazer uma trilha e, no meio do caminho, encontrar um mamífero, um réptil, uma ave inesperada. Ele fala que o pronome sublinhado no período acima desempenha papel, né? Ficou faltando aqui papel. Desempenha um papel. Primeira coisa, pessoal, tem ali anafórico, catafórico, deítico e esofórico. Pessoal, primeira coisa que deítico e esofórico é a mesma coisa. Deítico e esofórico você já vai eliminar. Porque deítico e esofórico é quando o referente está fora do texto. Pessoal, quando você tem um referente que é fora do texto, você vai ter o que a gente chama de esofórico. Eso é fora, né? Que é o deítico. Como assim? Se eu falasse assim para você, olha só, pessoal, olha só, aqui tá chovendo hoje. Você só vai entender o que eu tô querendo dizer para você se, e somente se, você tiver ali a ciência de onde é que eu tô. Beleza? Se eu falar assim, aqui tá chovendo bastante hoje, você só entende o que eu vou falar para você se você souber de onde eu tô falando. Ou seja, você tem que trazer uma informação de fora do texto para você entender o que eu tô dizendo. E isso é uma referência esofórica. Isso é o que a gente chama de deítico. Esse aqui. Se eu falar para você que amanhã eu vou levar meu filho para passear, você só sabe que dia é amanhã se você souber que dia é hoje. Então você precisa saber qual o dia que eu estou falando. Para você saber qual é o dia que eu vou levar o meu filho para passear. Beleza? Então isso é um referente esofórico e deítico. Então você já vai eliminar. Porque esse esta aqui se refere ao que ainda vai ser dito. Olha os dois pontos aqui, ó. A maioria de nós já teve esta experiência. Agora eu vou dizer que experiência é essa. Pessoal, anafórico começa com a N de antes. Então, quando você tem um anafórico, você tem um referente antes. Catafórico, referente depois. Quando você tem um referente anafórico, o referente está antes. Catafórico está depois. O referente está depois. Ó. Isso aqui é o referente, então é a letra B. Referente anafórico, professor, olha só. Estudar bastante. Esse é o caminho. Não adianta você fazer cronograma, não adianta você procurar coach dos infernos, não adianta nada. Se você não está disposto a estudar, esquece. Se o referente está antes, esse é o caminho. O que é esse caminho? Estudar bastante. Agora, se o referente estiver depois, o caminho é este. Estudar bastante. E este se refere a estudar bastante. Catafórico se refere ao que está depois, está ali.
Beleza? E aí, pessoal, o caminho é tem que estudar bastante, cara. É que nem eu fui fazer a revisão de véspera. Lá na revisão de véspera, meu irmão, é pau dentro, porque a gente já subentende que o aluno sabe tudo, né? E aí eu fui explicar uma questão lá que falava sobre objeto direto, objeto indireto, né? Aquelas coisas todas ali. Aí o aluno, caraca, professor, na hora até achei boa a explicação e tal, mas na hora do objeto direto, objeto indireto, isso é uma revisão de véspera. O aluno virou pra mim, pô, não entendi nada. Aí eu até brinquei com ele, eu falei, pô, irmão, transitividade verbal, saber o que é objeto direto, objeto indireto, é a mãe da sintaxe. A mãe da sintaxe é a transitividade verbal. Cara, quando a gente chega numa revisão de véspera, o cara não sabe o que é transitividade verbal, eu te pergunto, o que foi que ele estudou? Cara, porque pensa, se o cara não estudou transitividade verbal, o que ele estudou? Em português ele não pegou o caderno para estudar. Se o cara não sabe, na véspera da prova, o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um verbo de ligação, o que é um verbo bitransitivo. Se o cara na véspera da prova não sabe isso, meu irmão, esse cara não sabe absolutamente nada, porque isso aí é a mãe das... O que esse cara sabe de português? Sabe nada. Entende? Isso aí o cara... se o cara não sabe o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, esse cara no português, ele tá a pé. Isso é a mãe da sintaxe. Como é que você... Enfim, então precisa estudar bastante, né, pessoal? Vamos se dedicar um pouquinho. Você está em busca de um salário, de uma estabilidade. Cara, às vezes o aluno fala, professor, é muito ruim estudar, né? Estudar é ruim. Cara, tudo é ruim. Sabe o que é ruim? E o que é difícil? Sabe o que é difícil? É você trabalhar a vida inteira, sem saber se você vai estar em emprego amanhã, tendo que bajular o teu chefe. Porque ele pode te mandar embora a qualquer hora. Se não é concurso. Eita pra caralho. Você não é concursado. Você vai ter que ficar bajulando o teu chefe. Isso é difícil. Sabe o que é difícil? É você ficar sem graça de cobrar o seu salário quando ele está atrasado, porque você fica com medo de ser mandado embora. Isso é difícil. Sabe o que é difícil? Passar o final do mês sem dinheiro, porque o dinheiro não deu até o fim, e torcer para não receber atrasado no mês seguinte. Isso é difícil. Se você já passou por isso em algum momento na sua vida, porra, difícil é gravar a aula resfriado, caralho. Isso é difícil. Porra. Você já passou por isso em algum momento na sua vida? E você vem falar pra mim que estudar é difícil? Faz um favor pra mim. Vai pro caralho. Porra. Pra próxima questão. Assinale a afirmativa em que a colocação pronominal está incorreta. Ele quer. Tá errado? Né? Então me desculpa aí a sinceridade. Mas se você acha que já passou por isso na sua vida e acha que estudar é difícil, você tá muito fora da realidade, meu irmão. Você tá muito sem noção da vida. Pessoal, ele quer a errada, né? Vamos ver aqui. Pessoal, é o seguinte. Nunca ele quer a errada a letra A, né? Nunca falaram-me? Que coisa horrível. Pessoal, existem... Vou pegar aqui rapidinho. Só duplicar esse slide aqui. Que é o seguinte. Pessoal, existem ali o que a gente chama de fatores de próclise. Pessoal, quais são? Não vou falar todos porque não dá tempo, né? Mas quais são os principais fatores de próclise? Grava isso, ó. O que é uma próclise? Pronome oblíquo átono na frente do verbo. Pessoal, os principais fatores de próclise. Nariz. Um nariz diferente, né? Nariz com 2 Is e com S. São as palavras negativas. Os advérbios. Os pronomes relativos.
pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e conjunções subordinativas. Palavra negativa não, nunca, jamais é fator de próclise. Não me diga mentiras. Esse me tem que estar obrigatoriamente antes do verbo, porque nós temos uma palavra negativa ali. Não, nunca, jamais. Advérbio. Hoje nos chamaram para o aulão. Esse nos tem que estar obrigatoriamente antes do verbo, porque o hoje é um fator de próclise. O hoje é um pronome, é um advérbio. O rapaz que se dedicou muito passou na prova. Esse que é um pronome relativo. Então esse se tem que estar obrigatoriamente antes do verbo. Pronome indefinido. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha esse me. Na frente do verbo, porque esse tudo é um pronome indefinido. Pronome interrogativo. Quem me chamou? Só você se lembrar da Maria Bethânia. Você vai falar quem chamou-me? Pô, você tem que ser muito louco, né? Olha o pronome interrogativo. Tem que estar antes do verbo. E as conjunções subordinativas também. Quando se dedicou mais, passou na prova. Esse quando dá uma ideia de tempo, conjunção subordinativa adverbial temporal e pronto. Tá ali. Beleza? E aí, esses são todos? Não, né, pessoal? Você não vai aprender língua portuguesa tudo mal. Aqui é só um bisuzinho para você entender o que é que você precisa estudar e como que você vai chegar ao gabarito. Mas isso aqui, vou te falar. Língua portuguesa, pegando firme, para IDECAN, uns 4 meses aí, 5, pegando firme, tá? Pegando firme, sem medo. Senão você não passa não, muita coisa, né? Pessoal, incorreta, letra A, o nunca é um advérbio. Advérbio é fator de próclise, não seria nunca me falaram sobre a importância da educação. Quem? Ó, pronome interrogativo, te falou, tá certo? Em se tratando, é assim mesmo, né? Ajudar-te-ei. Pessoal, cuidado, tá? Aquilo ali é o que a gente chama de mesóclise. Se você tira aquele verbo, vai ficar assim, ó. Se você tira esse pronome, vai ficar assim, ó. Ajudarei. Pessoal, ajudarei é um verbo que está no futuro. E com o verbo no futuro, você realmente coloca ali aquele pronome no meio dele, tá? Lembrando, tá, pessoal, que eu não posso iniciar a frase com pronome oblíquo átono, né? Eu não vou colocar o pronome oblíquo átono ali, né? E não me faça perder a esperança. Pronto, olha o me aqui na frente do verbo. Tem um fator de próclise, tá tudo certo na letra A. Próclise, mesóclise, ênclise, colocação pronominal é um assunto tranquilo, mas você precisa estudar, beleza? E lá na nossa plataforma, lá, né, no nosso curso completo, você tem tudo isso, tá? Gabarito, letra A, com certeza. Beleza? Oito.
Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal. Veja. Ter acesso à educação na primeira infância é um direito que assiste a todas as crianças. Pessoal, ter acesso à educação realmente tem crase, né? Pois você tem acesso a alguma coisa. Ter acesso pede a preposição a, por isso que tem aquela crase ali, porque educação é um nome feminino. Pessoal, quando você estiver na dúvida se há a crase ou não, você vai pegar essa palavra feminina e vai substituir por uma palavra masculina, tá? Se o a se tornar ao, é porque tem a crase, certo? Ter acesso à educação, ter acesso ao estudo. Na primeira infância, é direito que assiste a todas as crianças. Quem assiste, assiste a... Troca crianças por adultos, que é masculino, a todos os adultos. Por isso que não tem crase ali, entendeu? Não vira ao. Você não fala assiste ao todos os adultos, porque você não é débil mental, né? Você não é maluco. Tudo bem? Então, tudo certo na letra A. Só que ele quer a incorreta. A autoridade informou aos pais a importância da educação na primeira infância. Pessoal, realmente, ó, quem informa algo, a importância da educação na primeira infância, a alguém, aos pais, ó. Informar é verbo transitivo direto e indireto. Informou o quê? A importância a quem? Aos pais. Tá tudo certo, informou algo a alguém. As crianças necessitam da educação para se desenvolver. Pessoal, tá tudo certo, né? Necessita de. A educação infantil implica maior desenvolvimento no futuro. Queridos, aqui tá perfeito, tá? O verbo implicar, no sentido de acarretar, no sentido de ter como uma consequência, é sim um verbo transitivo direto, tá? Maior desenvolvimento no futuro é o objeto direto. Não tá, implica em maior desenvolvimento, tá bom? Não pode estar ali com a preposição em, certo? Implica algo e não em algo. Cabe à família, ó, cabe ao pai priorizar a educação. Veja que se você trocar a palavra feminina por uma palavra masculina, o a vira ao, significa que aqui deveria ter a crase. Se não tem crase é porque está errado. Se está errado é o gabarito. Porque é justamente o que ele quer. Tá bom, né, pessoal? Espero que tenha ficado aqui tudo muito claro para você. Que Deus abençoe a sua trajetória, que você faça parte do nosso treinamento completo. O melhor curso para a guarda do Brasil. Não tem implacável concurso, realmente. É o curso aí que tem aí. Normalmente, quando o curso, por exemplo, em Itapema, mais de 50% das vagas do concurso todo foram ocupadas pelos alunos do nosso curso, né, da Implacável. Então, realmente foi quase acho que um recorde, né? Queridos, fiquem com Deus, tá? Tamo junto. Um forte abraço aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, a trajetória de vocês. A gente vai junto aí rumo à aprovação. Tchau, tchau.